Ok, a gente está expondo o livro de Neemias. Neemias foi um homem que Deus usou no 5º século antes de Cristo. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Esse personagem histórico que a gente conhece através de Hollywood também, se bem que ele é bem importante também quando a gente lê a história universal. Esse período é um período muito rico para a história da humanidade, o 5º século. Vários personagens muito importantes que influenciaram e ainda influenciam a cultura, nasceram nesse século, como por exemplo Buda, Confúcio, como também Zoroastro e vários dos sábios gregos nasceram justamente nesse período. Então, um período muito rico para a gente poder entender e conhecer. Neemias é um copeiro, um homem com um certo grau, com uma certa cultura, mas é um homem que trabalha apenas no período do inverno. Isso quer dizer que era um homem assim que tinha bastante tempo, provavelmente, quando não estava com o rei no palácio. O palácio de Suzã era a casa real do rei da Pérsia, do rei da Babilônia, quando eles estavam no período do inverno. E provavelmente essa era a época mais atribulada na vida de Neemias. Neemias era responsável por dar o alimento ao rei, por dar a bebida ao rei especialmente. Ele teria que provar, ver se havia alguma coisa envenenada, e por isso ele era uma pessoa de muita confiança do rei, certamente que sim. Nós vimos que ele recebeu a notícia de que o povo que estava em Jerusalém, os seus conterrâneos, estavam em miséria e desprezo. Isso consternou ele profundamente. Ele chorou, ele se abalou, ele jejuou, ele orou a Deus, pediu que o Senhor fizesse alguma coisa. Ele orou conforme os termos da aliança. Ele se posicionou na história de Deus. Ele não quis protagonizar nada, ele simplesmente se colocou diante de Deus, nos termos de Deus, da maneira de Deus. E ele falou: Deus, se nós voltarmos a Ti, o Senhor prometeu na Sua palavra que o Senhor traria de volta o seu povo. Ele está colocando os termos da aliança, nem sequer está dizendo me usa, mas ele disse: nós somos teus servos, nós, os teus filhos, somos teus servos. E então no capítulo 2, hoje pela manhã, a gente estava vendo que a oportunidade chegou, quando o rei Artaxerxes o viu triste e perguntou: o que é que você quer? E ele disse: eu queria voltar lá em Jerusalém com cartas do rei, recomendações do rei, para reedificar os muros de Jerusalém. E ele volta, e o que vamos ler é justamente esse momento em que Neemias chega lá, e ele faz uma inspeção dos muros, ele chama o povo, especialmente ele chama os líderes, para que eles comecem a construir. Então esse período da reconstrução está aqui no capítulo 4, também no capítulo 5, mas especialmente no capítulo 4 que a gente vai ler hoje. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Neemias e acompanhe, por favor. Esse texto ele é basicamente dividido em 4 partes. 2 orações e 2 palavras que são palavras iguais que Neemias dá para o povo. 2 orações e 2 palavras. Basicamente isso é a estrutura hebraica desse texto. Capítulo 4 de Neemias. Do versículo 1 até o versículo 6, nós encontramos a primeira oração. Do versículo 7 até o versículo 10, a segunda oração. E do 11 em diante a gente encontra as 2 palavras que Neemias traz. Vamos ler então, vou pedir para você ler comigo, tá bom? A gente vai fazer essa leitura de forma alternada. Por favor, leia os versículos pares e leia com força, colocando a sua voz para fora para você ouvir o que você está lendo. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ele ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra.
Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram, preste atenção, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, de maneira muito eloquente, muito profusa, o teu Espírito conta essa narrativa, que certamente quando foi experimentada foi um tempo tão turbulento, tão difícil, e obrigado por esse encorajamento que salta da tua palavra para o nosso coração, Senhor. Seja louvado o teu nome, Pai. Aplica esse texto e o conhecimento desse texto ao nosso coração, e quem sabe hoje, Pai, o Senhor pode levantar o nosso ânimo, se for da tua vontade. Faz isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, irmãos, todos nós devemos ter, acho que sim, experiência de passar pela luta
justamente quando a gente acha que está fazendo a coisa certa, quando a gente esperava que a coisa funcionasse, quando a gente esperava que a coisa começasse a progredir, e de repente a gente encontra retaliação, enfrentamento, humilhação, perseguição, e essas coisas têm muito poder para desestimular e para fazer a gente terminar deixando de lado aquilo que a gente começou. Talvez a maioria dos casamentos começou assim, começou com bom grado, com felicidade, começou com esforço e dedicação de ambos. E talvez em algum momento o marido ou a esposa começou a pensar assim, não vale a pena, eu faço, mas o outro me agride, me fere com palavras, me fere com a indiferença. Isso às vezes no círculo bem privado, esse de marido e esposa. Às vezes a gente se cansa dos filhos, fala, eu fiz tanto, eu gastei tanto, eu me esforcei tanto, e esses meninos, essas meninas parece que não reconhecem, parece que não dão retorno, e a gente se magoa. Às vezes com uma sociedade que a gente tem num trabalho, e a gente pensa assim, eu estou sempre fazendo mais, e o outro está sempre fazendo menos, e recebe mais que eu, a mesma coisa que eu, isso não é justo. Estamos falando desse sentimento, ou dessa realidade, quando nossos melhores empenhos, nossas dedicações, quando o que estamos fazendo empenhados, ela começa a frustrar-nos, por causa da ação dos outros, por causa da maneira como os outros estão reagindo ao que estamos fazendo. Esse texto, ele mostra várias situações onde eles foram afrontados, foram humilhados publicamente, e mostra também como homens e mulheres de Deus podem reagir diante dos enfrentamentos. Existe um livrinho de A.W. Tozer, ele é bem fininho, ele tem em PDF na internet, o nome dele é 5 votos para obter poder espiritual. Um desses votos que A.W. Tozer recomenda para que a gente tenha uma vida de poder na presença do Espírito é: nunca se defenda. Um voto estranho no tempo que a gente vive. Basta ver quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa tem que vender uma imagem de forte, uma imagem de uma pessoa que não se abala jamais. Parece que no tempo que a gente vive, se você quer adquirir algum lugar, algum espaço, você precisa competir, você precisa bater, você precisa agredir até que você tenha o respeito, até que você seja colocado na posição X. A.W. Tozer propõe que a gente siga o exemplo de Jesus. Quando ele foi humilhado, ele não respondeu. Ele ficou calado e se pôs na presença do Senhor Deus e pediu que o Senhor julgasse a sua causa. Quando ele foi ultrajado, quando as pessoas deram para ele o que ele não merecia, ele não respondeu com ultraje, mas simplesmente inclinou-se diante de Deus e esperou que o Senhor fizesse o que era reto. Esse texto de Neemias mostra para a gente alguém que tinha poder nas mãos. Não era aquela situação de enfrentamento onde você está sem poder, você tem que suportar porque você é a parte mais frágil. Não é aquele, por exemplo, aquele vínculo de emprego onde você é o funcionário e o patrão então está lhe humilhando, você diz, eu vou ter que suportar porque eu ainda preciso ficar no emprego. Não, aqui é de gente poderosa, gente que tem recursos, gente que tem condições, gente que tem a quem recorrer, porque Neemias é amigo do rei da Pérsia, o principal coronel, o principal rei nesse contexto. E Neemias é quem está sofrendo as maiores humilhações nesse texto. Está sendo posto em xeque a sua liderança, e não só a sua liderança, especialmente o projeto que ele tinha, vamos dizer assim, vendido, que ele tinha colocado no coração dos seus compatriotas. Esse texto então fala dessa reedificação. O povo nessa época talvez estivesse assim ressabiado, é o mínimo que eu poderia dizer. Esse povo de Jerusalém, eles tinham passado por várias campanhas para a reedificação do templo, eles tinham passado por várias campanhas também para a reedificação das suas próprias casas. Eu vou mostrar para você aqui um pouquinho desse contexto histórico. Eu sei que quem está do meio para trás não vai conseguir ver bem, mas aqui mostra
que esse período da história foi bem antes mesmo de Neemias entrar na história. O povo já vem vivendo uma série de questões. Então, a gente encontra aqui mais ou menos os imperadores, desde Ciro, Cambises, depois Dario, Xerxes, Artaxerxes, Dario II, e a gente vê a abrangência desse período pelos personagens bíblicos. Então, a gente tem ali Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias e Neemias. Todos estão dentro do mesmo período histórico. Neemias faz parte desse finalmente, dessa parte final, ou seja, todos esses anos são anos onde Deus está insistindo em reconstruir a alma do povo. Neemias não está como protagonista fazendo um projeto pessoal. Neemias está entrando numa história de Deus. Deus já vem protagonizando a restauração do povo, com muitas lutas, muitas dificuldades, muitas rebeldias, muitos pecados, mas Deus vem levantando líderes, profetas, levantando sacerdotes, levantando pessoas e governantes que estabeleçam de volta a nação de Israel. Talvez a gente conseguisse ver melhor, eu separei aqui também um outro slide, que talvez a gente consiga ver melhor essas épocas. Então aqui a gente tem desde o ano 605, com as referências bíblicas, e a gente pode ir passando isso, e a gente vai ver, até a época que entra Neemias na história, o ano 445. Aqui é que a gente encontra a entrada de Neemias na história. Você vê então a abrangência desse período que Deus vem trabalhando para que o povo seja restaurado. Eu queria que você se apercebesse disso para a gente começar essa conversa aqui sobre as nossas humilhações, sobre esses enfrentamentos que nos magoam tanto. Deixe-me perguntar para você, irmão, para uma avaliação pessoal, sua, e na medida do possível, o mais profundo que você puder. Você está envolvido num projeto que é apenas seu, numa defesa de um status, na defesa de um território, na defesa de um patrimônio, na defesa sua, de alguma coisa sua, ou você está envolvido numa história maior, de um projeto divino, de uma coisa que Deus já vem fazendo há muito mais tempo, e simplesmente Ele lhe envolveu para que você participasse dessa história. Eu quero começar por aqui, porque isso é o que faz toda a diferença para a gente saber como não nos magoarmos e como reagirmos diante das situações de enfrentamento que a gente passa. Quando estamos convictos e a nossa alma está em paz, de que nós estamos vivendo o tempo de Deus, com as tarefas que Deus nos confiou para fazer, então os enfrentamentos têm menos poder de nos afetar e de nos agredir. Mas quando os projetos, os trabalhos, os labores nos quais nós estamos dentro, nós estamos nos esforçando, empenhados, quando esses projetos e labores, nós não sabemos se são de Deus, e às vezes nós até sabemos que não são de Deus, são apenas nossos. Eu vou dizer uma coisa para você, esse é o estado em que você vai se encontrar com mais insegurança na alma. É por isso que é muito libertador para o crente poder dizer a qualquer momento: Senhor Deus, seja feita a tua vontade. Senhor Deus, eu não quero nada que seja propriamente meu, senão tudo aquilo que é teu e para ti. Quando estamos envolvidos em coisas, em projetos que dizem respeito a Deus, aos sonhos de Deus, aos projetos de Deus na história humana, certamente a nossa história ganha significado eterno. E a gente pode passar pelas lutas e dissabores. Vou lhes dizer uma coisa, irmão, confessando, eu já fiz essa confissão algumas vezes aqui e em algumas outras igrejas. Ser pastor nunca foi meu sonho. Eu nunca intentei ser pastor na minha vida. Meu sonho era ser médico veterinário mesmo. Eu queria trabalhar com animal de porte grande, especialmente boi e vaca. Eu queria trabalhar nessa zona pecuária, eu queria trabalhar no interior.
e viver lá sabe, sentindo aquele cheirinho, que você sabe qual é. Era isso. Talvez uma vida, em termos sociais, medíocre, até pobre. Mas eu sonhava com isso desde pequenininho. Quando eu ia com meu pai, minha mãe, a gente ia para o sítio de papai no sertão, e a gente cuidava daquelas vacas que tinha lá, a gente botava na forrageira o capim que saía do outro lado, todo picotado para dar para os bois, para a vaca, e eu pegava aqueles boizão bem grande, e eu, criancinha, pichotinho, eu passava pelo meio deles e mandava neles, e eles me obedeciam. Veja, eu ficava me sentindo todo poderoso. Eu dizia, é isso que eu quero para o resto da minha vida, porque boi e vaca respeita. É ou não é? Eles podem ser grandes, mas eles não sabem o tamanho que tem, eles respeitam. Mas quando eu tinha 16 anos, que eu estava fazendo vestibular, o meu pastor disse, faça primeiro um curso, e eu fui fazer medicina veterinária. Mas justamente nessa época, meu pai estava desempregado, e eu não tinha condição nem de pagar as minhas passagens de ônibus para ir para a universidade. E nesse período eu fiz assim, uma mudança geral de plano. Eu fui para o exército para ser oficial do exército. E quando eu já estava começando a ganhar dinheiro, com planos até de casar, foi nessa época que eu conheci Ju, e enganei ela dizendo que eu ia ser oficial do exército, vê? Só se for de Deus, né? Disse para ela, olha, você é um bom partido, eu vou ser oficial do exército e tal. E ela com os olhinhos brilhando, olha, coitada. Naquela época ali, eu dizia, eu vou ganhar a minha vida agora de outra carreira, de outra forma. Eu não queria ser pastor. Mas Deus me pegou num ônibus, e me encontrou, e disse, o que é que você está fazendo da sua vida? Você sabe que meus planos para você, meus planos são outros. Eu lhe chamei faz tempo. E eu chorei tanto naquele ônibus. Estava só eu, o cobrador e o motorista. O cobrador saiu do lugar dele e sentou-se ao meu lado e perguntou, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, é que Deus está aqui falando comigo. Ele falou, amém, e voltou para o lugar dele. Naquele dia eu pedi baixa do exército, falei com o meu pastor, e entrei nessa jornada para ser pastor. Isso poderia dizer, são flores a partir de então as coisas começaram a entrar, a se encaixar. Eu vou dizer para você que não. No meu primeiro pastorado, como pastor auxiliar, eu fui extremamente humilhado na primeira reunião do conselho que eu participei. Naquela primeira reunião, um dos presbíteros olhou para mim e falou assim, isso aí é um frangote, isso aí é novinho demais, a gente vai pagar ele como trainee. Ele nem merece receber salário como pastor. A diferença era gigante de salário. E aquilo me magoou. E eu poderia contar para vocês vários processos que me magoaram ao longo dessa jornada. E eu posso dizer para você, não estou imune disso. Lembro-me de diversas noites desses choques, dessas humilhações, dessas crises. Lembro-me diversas noites, morando ainda no edifício Surubim, ali da João de Barros. Eu ficava debaixo da janela da sala, de noite, deitado, olhando para a lua, porque dava para olhar. E olhando para a lua eu chorava, lágrimas quentes, às vezes a noite toda, dizendo para Deus, Senhor, é isso que Tu queres para mim? Eu estou arregando, Deus. Eu estou dizendo para o Senhor, eu estilei, eu não quero essa vida para mim. Eu quero seguir outro rumo. Mas a noite passava, o dia raiava, o sol chegava e minha alma voltava a viver. Não foram poucos os momentos da minha vida em que eu sofri humilhação. Eu sofri humilhação várias vezes dentro de igreja. Várias vezes irmãos e pessoas poderosas colocaram o dedo, literalmente o dedo no meu nariz. Literalmente. Me chamaram de coisas que às vezes é melhor nem lembrar.
E eu sei, irmão, que você também passou por essas situações. Mas eu estou lhes contando essa história porque a única coisa que preservou, salvou, alimentou e me regenerou a alma e o coração foi a certeza, a convicção de que eu não estava vivendo um plano meu. Não era um projeto meu. Eu nunca projetei ser pastor titular, como se chama, efetivo, de igreja nenhuma. Eu nunca nem planejei ser pastor. E hoje, quando sou pastor da Igreja das Graças, o que me salva tantas vezes no meio dos conflitos, no meio das crises da alma, é eu poder chegar diante do meu Deus e falar com toda a sinceridade do meu coração: Senhor Deus, eu estou nas tuas mãos, pode fazer o que quiser da minha vida. E já tive tantos planos mirabolantes, não para a igreja, mas para mim mesmo, de fuga, fugir do pastorado, inventar uma outra carreira, inventar uma outra coisa. E Deus simplesmente pôs a mão e disse: filho, eu estou contigo. Estou lhes contando essas histórias para que você saiba, para que você lembre, para que você entenda. Irmão, quando nós estamos vivendo a nossa história, um projeto que é maior do que o nosso projeto pessoal, quando a gente está realmente debruçado diante de Deus, dizendo: Senhor, faça o que quiseres, os enfrentamentos da vida não terão poder suficiente para nos fazer naufragar. Mas quando nós estamos petulantes, quando nós estamos arrogantes e soberbos, levantando a nossa própria causa e dizendo: Deus, o Senhor vai ter que fazer prevalecer o que eu quero, é nesse período e é nesse momento que nós estamos frágeis. E é justamente aí que o inimigo vai encontrar a ocasião para nos derrubar. Vai levantar, às vezes, as pessoas mais inoportunas, aquelas que a gente menos espera, vão ser levantadas justamente para ferir profundamente. E digo uma coisa para você: só quem consegue nos ferir é quem tem o alcance de chegar em nós. Pessoas tão distantes não conseguem, mas as pessoas mais próximas, elas conseguem chegar até nós e conseguem nos ferir. É por isso que esses enfrentamentos, eles são resguardados, especialmente por uma certeza profunda, interna: é Deus quem me chamou para viver isso. Não fui eu quem inventei essa história, não fui eu quem quis isso, foi Deus. Eu me conformei, eu me prontifiquei a viver o projeto dele. Então eu digo para você: seu casamento é um projeto de Deus. E quando eu falo isso, você talvez pense assim: meu Deus, quando eu casei nem pensei nisso, e eu acho que hoje não é não, porque eu estou vivendo tanta dor. Eu vou dizer para você: não. Quando foi que Deus parou de caminhar com você? Quando foi que Deus disse: opa, aqui não? O que eu posso dizer é que talvez você esteja vivendo um estilo de casamento onde você não se entrega ao autor da vida. E por isso você não tem sustentabilidade na crise. Foi Deus que planejou seus filhos? Eu posso dizer que sim. Mesmo que você diga: ah, mas esse foi um filho, eu não era nem casado, esse foi um filho no tempo das trevas, esse não foi um filho planejado. Pouco importa quem é o autor da vida. Quem é que sustenta isso? Quem é que faz nascer? Quem é que faz morrer? O que falta é você se conformar ao projeto de Deus. É você entrar num projeto que está sendo escrito e é melhor do que os seus. E ao você se conformar a esses projetos, você toma a forma da piedade. A piedade literalmente significa caminhe com Deus. Não caminhe só. Não caminhe pelos seus próprios caminhos. Caminhe com Deus. Pessoa piedosa, ou seja, é a pessoa que desistiu de protagonizar, desistiu de protestar, desistiu de
projetar-se e colocou-se no projeto de Deus. E deixou que Deus o conduzisse. Neemias fez isso. E agora, vivendo a intempérie que todos nós vamos viver, e vivemos, e já passamos por elas muitas vezes, quando ele está nesse processo, as respostas, as reações, como diz Ronaldo Lidório, o que mostra o quão crente nós somos, não são as nossas ações, mas as nossas reações, a maneira como reagimos às situações. E se a gente nunca consegue reagir pelo Espírito, certamente, irmãos, é porque provavelmente o Espírito nem sequer habita em nós. Talvez a gente nem crente seja, mas a gente está enganado achando que é. O que é que Neemias faz? Por favor, acompanhe comigo. Dos versículo 1 do capítulo 4, até o versículo 8, você encontra o primeiro embate. Os adversários começam a falar e dizer: essa obra não vai adiante, a gente vai fazer alguma coisa e ela vai ser derrubada. Então a gente encontra a primeira oração, versículo 4, por favor, olha aí a oração. Ouve, ó nosso Deus. Veja que é nosso, não é meu. Ele está vivendo uma história de um projeto de Deus para o seu povo, não é uma história pessoal. E ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos, não eu estou, mas estamos, o projeto é de Deus, estamos sendo desprezados. Veja que consciência que salva. Mas veja, a palavra dele é: Senhor, por favor, perceba. Se você acompanha, então ele fala assim, versículo 5, já no finalzinho do versículo 5, veja aí: pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Talvez se Neemias não tivesse consciência de que é um projeto de Deus, Neemias diria assim: pois me provocaram a ira, pois me humilharam, pois fizeram contra mim, Deus, na frente do povo todo. Mas não. A consciência de que é uma missão divina, de que ele está no projeto divino, ele diz: pois te provocaram a ira, Senhor. Então não te esqueças. Não te esqueças do que eles estão fazendo, não te esqueças do que eles estão provocando, não te esqueças das iniquidades deles, Senhor. Em outras palavras é: Senhor, intervenha. Não deixe por menos, não deixe que o teu nome seja envergonhado. Esse projeto é teu, não é meu. Essa história é tua, não é minha. Eu estou vivendo o teu sonho, não o meu. Por isso não deixa que o teu nome seja envergonhado quando essas pessoas vêm para simplesmente derrubar o que o Senhor começou. Isso faz toda a diferença. Mesmo que um dia por vez, mesmo que devagar e sempre, isso faz toda a diferença. Então eu pergunto para você agora: tem alguma coisa, tem algum processo em andamento, alguma chaga, alguma história, alguma coisa mal resolvida no seu coração, que você precisa simplesmente entregar ao Senhor e dizer: Deus, toma conta. Eu posso sofrer o prejuízo, eu posso sofrer o demérito, eu posso sofrer a humilhação, toma conta e faça o que o Senhor quiser, desde que o teu projeto, Senhor, não sofra dano. Vou dizer uma coisa para você: isso sara a nossa alma. Só Deus sabe quantas vezes eu tive que orar assim, entregando de novo, entregando as coisas que para mim eram caras, preciosas. Eu tinha me afeiçoado a elas, eu tinha de novo guardado no meu coração, dizendo para Deus: Senhor, eu quero viver isso para sempre. E de repente aquilo é quebrado. Lembro-me, vivendo em 2004, um tempo de avivamento lá na Igreja Presbiteriana da Madalena, com sinais e prodígios de Deus espetaculares, curas, coisas que Deus estava fazendo assim, fora do normal. Que momento especial.
E de repente, naquele ano, por uma série de processos, o pastor da igreja disse: olha, eu vou ter que renunciar. Eu era pastor auxiliar, então eu fui junto. Aquela história cessou. Não tinha continuidade. Eu não podia mais provar e deleitar as coisas que Deus tinha derramado durante aquele último ano. Eu chorava, eu amargava. Lembro-me de lá em Garanhuns, em dezembro, logo depois de Davi ter nascido, meu filho mais novo. Lembro-me de caminhando pelas montanhas, eu dizer para Deus: Senhor Deus, eu vou enlouquecer. Como é que pode, Senhor? Isso não era obra minha, isso não era povo meu, isso era teu, Senhor. Como é que pode o Senhor deixar essas coisas acontecerem? A desilusão profunda, e eu dizia: a minha desilusão é contigo, Deus. Eu não estou desiludido com os homens, não, estou desiludido contigo, Senhor. Como é que o Senhor pode deixar essas coisas acontecerem? Como, Senhor? Eu não acredito. E o que eu aprendi nas montanhas, caminhando a ermo, como se eu fosse um louco, gritando pelas montanhas de Garanhuns, o que eu aprendi ali foi Deus dizendo para mim: eu sou o Senhor da terra toda, eu sou o Senhor das montanhas, mas eu também sou o Senhor dos vales. Era a paisagem e Deus falando comigo por meio dela. Eu sou o Deus que muda o cenário. Você está andando por cima e às vezes você vai andar por baixo, e depois você pode andar por cima de novo. De fato, a igreja não era sua. De fato, o projeto não era seu. É por isso que eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Porque não é seu não, filho. Você não é seu. Você é meu. Por isso é que eu estou lhe conduzindo a história. Quando cheguei aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, eu estava com o coração tão machucado que um dos médicos me diagnosticou com depressão. Por isso eu estou falando para você, irmão, aquilo que eu sei que acontece. Mas é aí que o nosso coração se cura, quando a gente diz: Senhor Deus, tem a ver contigo, não comigo. Tem a ver com o teu projeto, não com o meu. Tem a ver com a tua história, não com a minha. Essa é a primeira oração. Segunda oração a gente encontra do versículo 7 até o versículo 10. E essa é uma oração bem pequena. Versículo 9 diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus. E não diz o que foi orado. E aqui a gente encontra assim, no primeiro período da oração, o povo ainda estava animado. Mas nesse segundo período da oração, o povo começou a desanimar, a dizer: a gente está cansado já. É claro, eles vêm de uma história muito extensa, e eles estavam começando a cansar. E então, Neemias diz: nós oramos e pusemos como proteção pessoas. Sabe que eu acho muito legal quando a Bíblia não fala o que foi a oração? Mostra simplesmente que o ponto importante não era o que se dizia, mas o ponto importante é que eles foram para quem de fato podia. Não era muito importante o que se dizia para Deus, mas era sobretudo importante que se buscasse a Deus, e nós oramos. Nós não ficamos lamentando, nós não ficamos chorando, nós não ficamos lá ressentidos, magoados, nós oramos. E essa segunda entrada que eu quero chegar junto de você. O que é que você faz com suas dores, seus desalentos? Você começa a machucar outros. Você começa a difamar, falar mal, e vai machucando, e ferindo outras pessoas. Alguém já falou: toda pessoa machucada vive ferindo as outras. O que é que você faz? Você simplesmente fica descontente, por isso amargura tudo ao seu redor, e aí quem estiver do lado sente esse cheiro ruim de fel. Pois eu vou dizer para você, e aqui mostra de novo, nós oramos. Nós fomos até quem podia resolver, até quem podia intervir, até quem podia realmente proteger. E então diz: e também nós tomamos as devidas precauções. E eu gosto quando o texto fala isso, porque diz que botou uma proteção aqui, outra ali, botou o pessoal todo armado, e com uma mão eles trabalhavam, e com outra mão eles estavam armados. Isso é um pessoal cansado, irmãos.
Eu gosto desse texto porque ele mostra para a gente assim, no meio dessa fraqueza, o povo todo cansado, havia uma energia que era produzida pela vida de oração. Como é que o povo que está cansado já está dizendo para Neemias: rapaz, eu já estou cansado, eu acho que eu não vou aguentar. Como é que eles agora conseguem trabalhar dobrado? Se antes eles estavam trabalhando, carregando pedra, edificando, tirando um monturo de coisas que tinha lá, se eles estavam antes no trabalho braçal forte, agora era com uma mão só, porque com a outra mão, literalmente, eles seguravam a espada, eles seguravam a lança. Como eles tinham força? É porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se fadigam, correm e não se cansam. Aqueles que têm a sua esperança, a sua confiança em Deus, oram e recebem de Deus, ainda que seja por um dia, ou por cada dia, a provisão necessária. Eu sei, irmão. Eu sei que às vezes fica muito difícil acordar, eu sei. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente querer levantar, querer enfrentar, querer estar em qualquer agenda que está lá para a gente ter que ir. Eu sei. Mas digo a você que quando a gente aprende de fato a orar, seja com as palavras que for, como eu lhe falei, enquanto eu estava caminhando pelas montanhas, eu dizia coisas, eu dizia: Deus, eu só estou dizendo para o Senhor porque eu sei que é o Senhor. Eu sei que eu posso abrir meu coração, eu sei que eu posso falar um bocado de coisa que eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha para falar para vocês. Mas não tive vergonha de falar para Deus, porque o meu coração precisava estourar na presença do Senhor. E aquilo era uma porção por vez, era uma porção diária, era um remédio calmante a cada dia do Senhor, revitalizando, energizando, recobrando o ânimo. Sabe, irmão, você pode ir para o médico, tomar os remédios, tomar até a Ritalina. Mas quanto tempo você vai aguentar vivendo debaixo dos remédios? Sendo uma pessoa que só reage à vida por meio das drogas e não por meio do sangue de Jesus. Esse texto mostra para mim, faz o seguinte: está difícil, ora, vai lá e ora, e toma as providências, mas toma as providências já debaixo da oração, não contra a oração, mas debaixo delas, ou seja, o Senhor é quem vai prover tudo isso. Depois a gente encontra a partir do versículo 11 até o versículo 23, a gente vai encontrar duas palavras que são repetidas, e eu queria falar com você sobre elas ainda. Versículo, por favor, 14, e depois versículo 19. Por favor, leia comigo aqui o versículo 14, até os 2 pontos, tá bom? Diz assim, vamos lá: inspecionei, dispus-me. Para aí. Eu disse a quem? Aos nobres, aos magistrados. Agora o versículo 19. Vamos lá? Disse eu ao quê? Se você verificar, são mais ou menos as mesmas palavras. É que está precisando dessa palavra de encorajamento que está vindo da parte de Deus por meio de Neemias. Mas eu queria destacar aqui como ele pontua, como ele vai lá e pontua. Se você ler com atenção o capítulo 3, você vai entender porque Neemias está pontuando magistrados, nobres, o resto do povo. Capítulo 3, você vai encontrar a reconstrução do muro por famílias e por áreas. Cada grupo familiar ficou responsável por um determinado segmento do muro, até que o muro todo fosse construído. Acontece que na narrativa do capítulo 3, os nobres e os magistrados não fizeram nada. Sabe aquela lei?
eu pago para que façam no meu lugar? Os nobres e os magistrados, de acordo com o capítulo 3º, eles ficaram contemplando a obra que era feita. Talvez eles ajudaram com recursos, mas eles não foram lá e puseram a mão na obra. Na versão, a mensagem diz assim: nós não queremos sujar as nossas mãos. Veja o que eles estavam dizendo. Nós queremos o muro reedificado, mas nós não queremos sujar as nossas mãos. Então, quando chega essa palavra de Neemias, ele faz questão de pontuar. Ele está dizendo: nobres, magistrados e os demais do povo, vamos todos juntos, não vamos desfalecer, vamos como um povo, não como se fosse uma espécie de hierarquia, mas como um povo só, como necessitados, como pessoas frágeis. Vamos juntos, por favor, não vamos desfalecer. E é nesse ponto que eu queria lhe fortalecer. É que no meio da luta, às vezes a gente perde a capacidade de fortalecer quem está cansado, e às vezes a gente fica irado com quem está de braços cruzados, e a gente age na força da carne, dá uns gritos, fica de mal, talvez tenha gente até que dê uns tabefe, não sei. O que é que ele faz? Ele junta todos. Não tem diferença. Todos estão precisando de ânimo, mas todos também estão precisando participar. A reconstrução vai se dar assim. Agora, se você perceber como ele diz isso, ele diz assim, por favor, ele fala assim, versículo 14 ainda. Não os temais, por favor, dê uma olhada aí, versículo 14, depois dos 2 pontos. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e veja só, e pelejai pelos vossos, o quê? Irmãos, pelos vossos. Vamos ficar junto, como se fosse um só povo. Não tem distância hierárquica, ninguém é mais importante do que ninguém. Mas vamos lutar com uma percepção de que é a nossa história, é a história da nossa casa, é a história da nossa redenção. Essa não é uma coisa que você está fazendo por você só. Isso traz um significado, isso traz uma importância. Muitas vezes é aqui o ponto da força do Senhor. É quando Deus faz a gente entender que pelo que nós estamos participando na obra dEle, no plano dEle, no projeto dEle, nós estamos participando para que o reino de Deus alcance a todos. Para que a salvação alcance a todos. Para que a bênção alcance a todos. Mas o principal campo de batalha sempre será dentro da nossa casa. Pelos que Deus confiou diretamente a nós. Porque Deus não lhe confiou tanto o seu trabalho quanto Ele confiou os seus filhos. Deus não lhe confiou tanto os seus amigos como Ele lhe confiou a esposa ou o marido. E às vezes, irmão, nós estamos lutando as causas do mundo todo, mas não estamos lutando as causas legítimas, aquelas que são patrocinadas pelo Espírito de Deus na nossa vida. E o nosso engajamento é um engajamento de filosofia e ideologia, e muitas vezes é um engajamento de dinheiro, mas não é um engajamento de alma. Não é um engajamento quando a gente percebe que é a história da nossa casa, que é a história dos nossos, que precisa ser resgatada. Que a história de Deus diz respeito à nossa família, à nossa casa. Não diz respeito apenas ao mundo todo, mas a partir de dentro. E quando a gente descobre isso, a nossa energia, o nosso vigor é acendido pelo próprio Espírito, dizendo, vamos um pouco mais. Você aguenta um pouco mais, você suporta um pouco mais, persevera um pouco mais, porque Deus é contigo em favor de todos e não apenas de você mesmo. Mas quando o projeto é apenas pessoal, e a causa é só nossa, e a luta é só nossa, então nós ficamos ofendidos,
desanimados, muitas vezes embrutecidos e ferindo a todos. Com Neemias a gente aprende que os enfrentamentos podem ser uma grande oportunidade do Espírito de Deus fazer a gente reagir. Como Ele vai fazer? Ele vai fazer a gente reagir em prol do reino de Deus, sem distinção. Ele vai fazer a gente reagir entrando no processo e não como se a gente fosse os que pagam o processo. Vai fazer a gente entrar e participar por aquilo que é de fato valioso. Nossos filhos, nossa família. Eu queria desafiar você a tomar uma única atitude nessa tarde e noite, 18 horas. Uma única. É colocar diante de Deus a sua vida, dizendo: Senhor, eu não quero viver mais nenhum projeto que não seja teu. Eu não estou chamando você nem para ser pastor, nem para ser missionário lá não sei aonde. Mas pode ser que Deus queira que você seja pastor ou seja missionário lá não sei aonde. Isso pouco importa agora. Não importa quanto você tem no banco, não importa quão culto você é, ou quanto você está devendo, ou quão fracassado você se acha. Isso pouco importa. O ponto é um só. No lugar que você está e no momento que você vive, até para que ressignifique tudo dentro de você, você pode entregar a Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais viver para os meus projetos, eu quero viver para a tua vontade. Por isso eu quero entregar as batalhas. Mesmo que saia como derrotado, eu quero só entregar, Senhor. Mesmo que eu passe vergonha, eu quero só entregar, Senhor. Eu não quero mais ficar carregando, Senhor. Eu quero só me entregar, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. O que é que você acha, irmão? Você topa? Orar assim, na minha família, no meu trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Senhor Deus, eu não quero mais lutar pelos projetos do meu coração, mas quero me entregar aos seus projetos. Vamos orar? Se você topar, eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar junto, dizendo isso para Deus. Senhor, eu quero me entregar, na verdade, entregar-me ao Senhor, entregar também as minhas causas, as que mais doem, as que mais são caras, eu quero entregar. Eu quero que o Senhor faça o bem que o Senhor pretende fazer, e que eu veja que o Senhor fez o bem. Eu quero. Amém. O pessoal do louvor, se quiser, pode vir para cá também. Ó Deus, quando estamos assim, Pai, de pé, certamente tem entre nós algumas pessoas que estão passando por uma luta muito agressiva, Deus, e que está machucando para valer. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame um bálsamo, aquele bálsamo de Gileade, que o Senhor prometeu àqueles que confiam em Ti. Que o Senhor cure essas feridas, resgate, Senhor, a alma, traga prazer de novo no Senhor. Eu sei, Pai, que tem alguns dos nossos aqui que estão vivendo de forma infeliz, perderam até a razão de viver. Eu peço que o Senhor resgate a alma desses. Traz de novo, Senhor, um ânimo, uma alegria, uma capacidade de viver de novo. Mas para todos nós que estamos de pé,
nós queremos declarar ao Senhor uma coisa. Não importa mais para nós, Senhor Deus, as coisas que nós queremos, mas importa para nós o que Tu queres. Nós queremos nos entregar à Tua vontade, Deus. Nós queremos entregar o nosso rumo ao Teu rumo, o nosso destino ao Teu predestino. Nós queremos que o Senhor faça em nós o que o Senhor acha que é bom, e faça através de nós aquilo que abençoa a terra e transforma realidades que são irreconciliáveis. Ó Deus, repara e restaura a alma de nós como o Teu povo. Repara e restaura o nosso coração, para que com alegria e singeleza a gente Te sirva animados, mesmo que seja para cada dia o ânimo. Senhor, Tu sabes como reparar veredas, como fazer reencontros. Só Tu sabes o tempo que isso precisa para que essas coisas aconteçam. Mas eu Te peço, ó Deus, que pegando cada um pela mão, na medida em que nos dispusermos, o Senhor vá conosco, reparando tudo, toda a nossa história, e fazendo aquilo que Te é próprio, fazendo a nossa história valer a pena, Pai. Abençoa assim meus irmãos, no nome de Jesus.